Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o Lauren Lawson, o Dan Burrett e também com o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com você. Este grandioso capítulo 10 de Atos com o capítulo 11 confunde muita gente. Continuando aqui. Primeiro versículo do capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, falando dos outros 11 com Pedro e os outros, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Esse tipo de notícia se espalha rápido. Quando Pedro subiu a Jerusalém, um tempo de grande significância. Os que eram da circuncisão, os judeus cristãos, o arguiram dizendo, pelo menos no princípio eles não estavam aceitando a explicação de Pedro, pensando que ele tinha se tornado impuro por se associar com gentios. Isso pode ter sido algumas semanas ou até alguns meses depois da ocasião com Cornélio. Não aconteceu no dia seguinte. Podiam ter passado várias semanas e talvez até vários meses. Pode ler o versículo 3. Entraste em casa de homens incircuncisos, gentios, e comeste com eles. Não há nada na lei de Moisés que proíbe comer com gentios. Isso era uma adição criada por homens e não por Deus. Agora, isso é um problema que existe em muitos círculos cristãos, que algo é feito e continua a ser feito e pensamos que é bíblico quando não há nada na palavra de Deus que dá um apoio ao que estamos ensinando, seja o que for. Temos que tomar muito cuidado e ensinar somente aquilo que vai de acordo com a palavra de Deus e que podemos provar. Então, isso era parte da tradição oral que os líderes judaicos tinham adicionado à lei mosaica? Era isso mesmo? Com certeza, isso aí. Estamos falando então das tradições de homens ao invés da palavra de Deus. Isso foi o quê? 8 ou 11 anos depois da crucificação? 10 ou 11 anos depois do dia de Pentecoste. Então estamos falando de bastante tempo aqui, certo? Mas não podemos esquecer que estamos falando de 1.600 anos de lei. E destes 1.600 anos, existe muita interpretação errada a respeito do que a lei representava e a ideia do que a lei tinha que conquistar ou que a lei podia conquistar. E Paulo, ele é o exemplo negativo de tentar destruir a igreja como resultado dessa mentalidade, porque ele via como um insulto para o judaísmo. Então, todo padrão da nação de Israel tinha essa ideia de salvação nacionalista. Eles nasciam em meio àquilo. Se fossem judeus, estavam salvos. E a atitude sectária era assim. Se um homem era judeu e se levantava pela manhã, dizia, agradeço a Deus porque não sou um cão, um gentio ou uma mulher. E eram mentalidades comuns. Um garotinho crescia naquele pensamento desde o primeiro dia. Se eles estivessem andando na rua e trombassem com um gentio, pensavam que tinham que lavar a roupa. E nada disso é bíblico ou está na palavra de Deus, pois eles tinham que ser uma luz para os gentios. Tinham que ter visto isso em Isaías, pois estava muito claro. Outro dia eu ouvi que algumas pessoas visitaram o templo dos Mormons em Utah. E eles tinham acabado de construir uma nova seção e tinha um carpete novo ali, porque as pessoas visitando andaram em cima do carpete. Eles trocaram o carpete porque pessoas que não eram mormons tinham deixado ele impuro. Imagina? Então é algo que existe até hoje, não é? É o mesmo problema. E outro aspecto disso não era só que a pessoa nascia como um judeu, mas as obras. Acreditavam estar salvos pelas obras que faziam. O ritual na lei mosaica mostrava que estavam salvos porque operavam as obras misturado com fé e o que elas representavam. Mas a maioria dos judeus
tinham largado aquilo, não acreditavam naquilo e dependiam apenas de fazer as obras ali, os sacrifícios, as festas, o que estava envolvido na lei mosaica. Nós sabemos que Paulo disse que era só um remanescente, ou sempre existiu somente um remanescente de judeus que estavam salvos. Claro que é óbvio que em algumas vezes tinham mais do que outras, mas em relação a toda nação estar salva, isso não é verdade. Quando se diz um remanescente, eram poucos. Chutando, acho que daria 10 a 15%, mas eles acreditavam que estavam salvos pelo que Lauren falou. Ah, eu sou judeu. E isso não é muito diferente das pessoas que dizem ser cristãs hoje. Milhões de pessoas. Olha, com esse tipo de atitude, era uma atitude dominante ali na Palestina naquela época. E era por isso que os romanos desprezavam os judeus. E o Império Romano decidiu acabar com aquilo de vez, através do general Vespasiano e Tito, mandou uma ordem para destruir Jerusalém e matar milhares e milhares de pessoas ali. Matou mais de 1.100.000 pessoas, fora centenas de milhares que foram vendidos como escravos no mundo inteiro. Você tem que entender, irmão Swagger, que a animosidade contra os judeus ali estava forte por causa desse espírito. Eles dizem que na província da Judéia, ali era o sovaco do Império Romano. Tinham mais problemas com os judeus ali do que qualquer outro povo. Outro dia eu estava lendo algo desse tipo, que de todas as províncias e regiões, a pior rebelião era com os judeus. Certo, lembre-se que havia um sistema de resistência conhecido como zelotes, naquele século que odiava os romanos, sabiam que eram odiados. Na realidade, eles guerreavam tentando matar os romanos e os viam como opressores, e alguns pensavam até que Judas estivesse associado com esse grupo e traiu a Cristo para tentar forçá-lo a unir-se a eles contra Roma. Mas todo o processo foi um resultado de não ter um relacionamento com Deus pela fé. Quando você exclui a fé e só olha para obras e salvação nacionalista daquilo que você participa, o resultado é um legalismo que mata, sem dúvidas. E foi o que vimos ali. Outro dia eu estava estudando isso e estavam descrevendo os fariseus em contraste com os saduceus. E quando um desses escritores explicou e me ajudou a enxergar que os saduceus era um grupo que cuidava de toda a atividade do templo. Então, o templo era onde ficava a riqueza, aonde o dinheiro, o banco era de uma certa forma. E quando você pensa nos fariseus, eles não tinham controle do templo. Eram os saduceus. Mas os saduceus queriam que tudo se acalmasse e ter paz com Roma. Obviamente, aquilo não aconteceu e as coisas pioraram. Mas, em primeiro lugar, os fariseus e os zelotes causavam a confusão. Verdade, é isso mesmo. Algo que nós mencionamos, mas eu queria saber se aplica para hoje. O fato de que o Império Romano olhava para os judeus em um sentido muito negativo não está tão distante de como os cristãos são vistos nessa nação. Algumas pessoas acreditam que os cristãos são um problema maior para essa nação do que os terroristas. Ah, isso é, tem muita gente que pensa assim. Mas isso não é verdade? Não é verdade, de jeito nenhum. É um mito, mas certamente pessoas acreditam nisso. Nós somos a solução para o problema. E o México reconheceu isso. Já compartilhei isso antes, já até preguei isso no púlpito do Centro Familiar de Adoração. No México, o governo está reconhecendo, precisamos de mais cristãos. Por isso eles inventaram esse programa chamado Conamex, tentando trazer a comunidade cristã e igrejas de toda denominação, metodistas, pentecostais, batistas, todas as igrejas se unirem para tentar crescer a comunidade cristã, pois agora reconhecem que ali está a segurança e não tem problemas com cristãos. Chama Conamex. Mas não vão conseguir fazer isso não, viu? Mas é um bom esforço, uma tentativa, né? É uma boa ideia.
mas reconhecem que o cristianismo traz um impacto positivo. Dizem que 17% do México hoje em dia é cristão, que é um número alto. Olha, isso não quer dizer que 72% nasceram de novo. Temos que tomar cuidado. Não, eu disse 17, 17. Não importa se é 72 ou se é 17, porque somente na realidade um remanescente é nascido de novo. Na realidade, eles dizem que 90% do país é católico lá no México, mas eles reconhecem 17% que dizem ser cristãos e não católicos cristãos. Independente dos milhões que dizem ter Cristo, eu tenho que repetir que são poucos os que são nascidos de novo. Eu sei que existem denominações inteiras que não nasceram de novo, mas dizem ser cristãos. Eu não duvido, não. E eles dizem que são, mas não são. Não podemos dizer que ninguém naquele grupo está salvo. Alguns ali certamente estão. Temos que ir para o intervalo. Não vá embora, porque você não pode perder o que vamos estudar aqui sobre o capítulo 11 de Atos. Não saia daí, voltamos já.